Olá, bem-vindos a esse canal. Se até aqui você chegou, é porque veio dar um alô matemática. Sou a professora Maria Márcia e nesse vídeo vou contar um pouquinho sobre o início dessa linda ciência, considerada atualmente a mãe de todas as outras ciências desenvolvidas, praticadas e descobertas até hoje pela humanidade. Prontos para embarcar nesse lindo mundo do conhecimento matemático? Vem comigo então! Há mais ou menos 30.000 anos atrás, nossos ancestrais viviam em moradias feitas de madeira, ossos, palhas e peles de animais. Alguns se abrigavam em grutas e cavernas e se alimentavam de caça, pesca e coletas de fruto, folhas e raízes. Eles eram nômades, ou seja, viviam em grupos e se deslocavam constantemente por diferentes territórios, sempre à procura de alimentos e recursos oferecidos pela natureza. Nessa época, chamada de Paleolítico ou Idade da Pedra, mesmo sem se dar conta, o humano já sentia necessidade de contar. Isso nos foi revelado pelos desenhos e sinais encontrados nas paredes das grutas e cavernas, que apesar de ainda estarem sendo estudados, evidências mostram que são marcas feitas para registrar contagens. Essas marcações também foram encontradas em ossos de animais e pedaços de madeira. Tudo leva a crer que nas caças e coletas de alimentos, para cada animal, frutos ou sementes que eles conseguiam, riscos eram feitos nas paredes e nesses pedaços de ossos e madeiras, num claro sinal de que essa era a forma que eles usavam para saber o quanto de comida haviam conseguido. Com o passar do tempo, aquele humano, nômade, caçador, coletor da pré-história, transformou-se num homem sedentário, ou seja, passou a viver mais tempo em um mesmo lugar, fixou moradia e virou produtor, agricultor, criador de animais. A partir desse momento, sentiu a necessidade de uma nova forma de contagem para controlar melhor sua produção, como, por exemplo, a quantidade de animais do seu rebanho. Foi aí que começou a usar pedrinhas para contar suas ovelhas. Eles faziam a seguinte relação: cada pedrinha correspondia a uma ovelha. Dessa forma, quando soltavam suas ovelhas para o pastoreio, para cada ovelha que saía, uma pedrinha era colocada dentro de um saquinho. No final do dia, para cada ovelha que retornava, uma pedrinha era retirada do saquinho. Se dentro do saquinho sobrassem pedrinhas, ovelhas haviam sido perdidas. Se faltassem pedrinhas, ovelhas haviam nascido e o rebanho aumentado. E era assim que eles mantinham o número de animais sob controle. Mas a produção, o rebanho não paravam de crescer. E isso começou a dificultar o controle dos animais e da produção de alimentos. Diante de tal dificuldade, o humano dessa época se viu obrigado a pensar em novos métodos para contar a sua produção. E uma das formas encontradas para facilitar esse trabalho de contagem, tanto das ovelhas como da produção dos outros alimentos, foi utilizar agrupamentos de pedras do mesmo tipo e da mesma cor. Aqui, nos nossos exemplos, para mostrar esse método inventado por eles, vamos utilizar pedras nas cores pretas, amarelas e verdes. Vamos imaginar que para eles, cada pedra preta representava uma ovelha. Ao chegar em 10 pedras pretas, ou seja, 10 ovelhas, eles substituíam essas 10 pedras pretas por uma pedra amarela.
ou seja, uma pedra amarela representava 10 ovelhas. Ao chegarem 10 pedras amarelas, eles faziam nova substituição, agora substituindo as 10 pedras amarelas por uma pedra verde. Quantas ovelhas representava então uma pedra verde? Vamos pensar juntos? Cada ovelha que saía ou voltava do pastoreio era representada por uma pedra preta. Ao acumular 10 pedras pretas, eles as substituíam por uma pedra amarela, ou seja, uma pedra amarela representava a quantia de 10 ovelhas. Ao acumular 10 pedras amarelas, eles faziam nova substituição por um outro tipo de pedra, por exemplo, uma pedra verde. A pedra verde, então, representava a soma dessas 10 pedras amarelas, onde cada uma delas representava 10 ovelhas. Logo, uma pedra verde correspondia a 100 ovelhas. E assim seguiram fazendo, utilizando novos agrupamentos sempre que o rebanho ou a produção de alimentos cresciam. Conseguiram entender o método utilizado pelos nossos antepassados para fazer cálculos? Vamos agora brincar de fazer contas usando o mesmo método deles? Imaginem então que nessa longínqua época vivia um pastor chamado Antônio. Ele tinha um pequeno rebanho que alimentava sua família. Para controlar o seu rebanho, ele também usava pedras pretas, amarelas e verdes. As pedras pretas representavam uma ovelha, as amarelas 10 ovelhas e as verdes 100 ovelhas. Numa certa manhã de sol, ele soltou suas ovelhas para o pastoreio, mas antes fez a contagem e colocou no saquinho 1 as pedras correspondentes à quantidade de ovelhas que saíram para pastar. No final do dia, ao recolher suas ovelhas, fez nova contagem, que resultou nas pedras que estão no saquinho 2. Usando as pedras desses 2 saquinhos, vamos calcular o número de ovelhas que saíram e retornaram do pastoreio? Primeiro vamos calcular a quantidade de ovelhas que saíram para pastar. O saquinho 1 tem uma pedra verde que representa 100 ovelhas. 2 pedras amarelas, cada uma representando 10 ovelhas. Logo, as 2 representam 20 ovelhas. E 2 pedras pretas, cada uma representando uma ovelha. Ou seja, temos aí 2 ovelhas. Ao todo, temos 100 mais 20 mais 2, ou seja, saíram para o pastoreio um total de 122 ovelhas. Agora vamos ver quantas ovelhas voltaram do pastoreio. O saquinho 2 tem uma pedra verde que representa 100 ovelhas, 2 pedras amarelas representando 20 ovelhas, e 5 pedras pretas, representando 5 ovelhas. Retornaram então 100 mais 20 mais 5, ou seja, 125 ovelhas. No início do dia, saíram 122 ovelhas para pastar. No final do dia, retornaram 125 ovelhas, 3 ovelhas a mais, o que deixou seu Antônio bastante feliz, pois nasceram 3 ovelhas e o seu rebanho cresceu. Agora, vou deixar para vocês. Imagine que nesse mesmo dia o pastor Pedro, um vizinho do pastor Antônio, também soltou suas ovelhas para o pastoreio. Ele, assim como o pastor Antônio, também usava as pedras pretas para representar uma ovelha, as amarelas para representar 10 ovelhas e as verdes para representar 100 ovelhas. Observando os saquinhos da saída e de retorno das ovelhas do pastor Pedro,
Calcule a quantidade delas que saíram para pastar e quantas delas retornaram. Será que ele teve mesmo a sorte do pastor Antônio? Deixe sua resposta nos comentários, que vou lá para ver se você acertou. Gostaram de saber como era a matemática utilizada pelos humanos da Idade da Pedra? Se sim, curte o vídeo e deixe seu comentário. Agradeço sua atenção e até o nosso próximo vídeo.